Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Hoje é 8 de agosto e a igreja celebra o dia de São Domingos de Gusmão. O evangelho de hoje encontra-se em Mateus capítulo 14, versículos de 22 ao 36. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Toda a força de Cristo vem do Pai. Por isso Jesus tem necessidade de abandonar-se em Deus. Vez ou outra se refugia, fica sozinho, porque quer beber da presença do Pai. Orientar-se por sua palavra, descansar nos braços do Pai. Pois a missão é árdua e Jesus precisa refazer suas forças. Ele é o Senhor. Esta é a temática do Evangelho de hoje. Jesus Cristo é o Senhor. Por isso Mateus o coloca caminhando sobre as ondas em direção à barca. A barca é símbolo da igreja que se encontra sobre o mar da vida. O mar muitas vezes revolto, o mar muitas vezes agitado, bravo. Muitas vezes esta barca precisa enfrentar noites escuras, frias, traiçoeiras. Mas Jesus, ele não abandona a sua barca, não abandona a sua igreja e nós somos a sua igreja. Por isso ele vem caminhando em direção à sua igreja sobre as ondas. Então vejam, de um lado a intimidade com o Pai, do outro lado a barca que é missão. E ele vem caminhando por sobre todas as realidades que ameaçam a igreja de afundar. Ele é o Senhor. Os apóstolos que estão na barca, ao verem caminhando, pensam que é um fantasma e gritam de medo. E Jesus vai dizer: "Não tenhas medo, sou eu." Pedro então pede uma prova: "Se és tu que eu caminho sobre as ondas." E ele caminha. Assim a gente percebe
que a igreja, movida pelo impulso do Espírito, na força da palavra do Filho, ela também se faz senhora do mundo. Ela também consegue caminhar por sobre o mar revolto, porque a profecia permanece e prevalece. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mas para que a igreja consiga caminhar por sobre as dificuldades do mar da vida, é preciso que ela constantemente esteja nutrindo a sua fé. O seu olhar precisa estar fito no olhar do Mestre, pois é dele que vem a nós toda a força que precisamos para vencer. É com ele que nos tornamos vencedores. Mas se a igreja se esquece do Cristo e se deixa amedrontar pela força do vento, ela afunda. Se a igreja se perde de Cristo e confia em suas próprias forças, ela afunda. Se a igreja deixa de olhar para o Cristo e resolve se prender nos problemas que a amedrontam, ela se desespera e afunda. Quem sustenta a barca de Pedro, quem sustenta a igreja, quem sustenta a vida do homem é o Senhor. Com Ele, e somente com Ele, é que conseguimos caminhar por sobre as ondas, quer dizer, passar por sobre os problemas sem se machucar, sem se afundar. Mas se o medo for maior do que a fé, como aconteceu com Pedro, a gente afunda. E o Senhor então, vendo Pedro afundando, vai dizer: homem de pouca fé, por que duvidastes? Quantas vezes o medo nos detém? Quantas vezes o desespero toma conta da gente e nos faz esquecer da força vitoriosa e redentora de Cristo? E quando o medo nos faz esquecer da força que tem Jesus, a gente afunda. Mas quando a nossa fé se fortalece nele, não há nada e nem ninguém que possa nos deter. Peçamos então ao Senhor que fortaleça a nossa fé. Peçamos ao Senhor que, frente às nossas dificuldades, Ele possa vir sempre ao nosso encontro e em nosso auxílio. Que a sua presença nos fortaleça para que também nós possamos caminhar por sobre as ondas revoltas, ajudando a barca de Pedro, que é a igreja, seguir o seu curso e chegar sempre adiante, para que mais e mais pessoas, pelo batismo, ingressem nesta barca e, na vivência da fé, possam então chegar à salvação. Sem Cristo, o homem afunda. Com Cristo, ele caminha sobre o mar da vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.